Então, pessoal, muito se fala sobre esse senhor que deixou a barra cair sobre o tórax, né? E ali dizem que ele teve uma fibrilação ventricular, né? Possivelmente sem pulso, que seria um ritmo chocável pelo desfibrilador externo automático. Ou seja, a ausência do DEA nesse estabelecimento, ou a ausência de alguém que fosse capaz de colocar esse DEA, acabou não tendo como reverter esse ritmo chocável de parada cardiorrespiratória, tá? Porque o que acontece? Se você sofre uma parada cardiorrespiratória em um shopping center, o bombeiro civil vai estar ali fazendo as compressões torácicas com o intuito de manter os sinais vitais, né? Levando o sangue para os órgãos, tecidos e cérebro, que vai ali oxigenar esses órgãos para que ele não morra até a chegada do SAMU. O SAMU tem o DEA, o SAMU tem o cardioversor, que também tem a função DEA nele, tá? É sempre bom entender que desfibrilar é uma coisa, cardioverter é outra. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, um pouquinho do que eu estudei sobre isso. Então o que acontece? Ali, tendo o DEA, primeiro você tem que ter uma pessoa que saiba utilizar o DEA. Então, o que acontece? Então, primeiro, as massagens torácicas, né, a reanimação cardiopulmonar, ela é feita nesse sentido de chegar o SAMU trazendo o DEA, né? Aí vai se colocar uma pazinha do lado direito, né? E uma pazinha acima do peito, uma pazinha que é um eletrodo abaixo do seio esquerdo do coração. Então tem o nosso sino atrial, né? Que é o marca-passo do nosso coração. Ali tem componentes químicos como sódio e potássio que faz um sinal elétrico, né? Isso é o básico ali. E faz o pulso cardíaco do coração. Então, quando ele sofre uma pancada, o coração tem contrações. Possivelmente ele sofreu uma pancada no momento da liberação do coração, do relaxamento da contração cardíaca, né? Quando você vê o sinal do eletrocardiograma, são as contrações que o coração faz, né? Por isso que você tem ali o cardioversor, que ele faz leituras das ondas R, né? do segmento QRS. Depois, quem quiser estudar isso, então ele faz um choque preciso naquela contração. O desfibrilador externo automático, ele faz um choque de desfibrilação. É diferente. Então, quando até a chegada do DEA e até a colocação, a RCP não pode parar. Nunca que uma pessoa em parada cardiorrespiratória pode deixar de receber as compressões torácicas, né? Então, enquanto uma pessoa está fazendo as compressões torácicas, a outra vai preparando o DEA, fazendo a raspagem, né, dos pelos para colocar o eletrodo. E ali o próprio DEA vai fazer o quê? Uma interação com o socorrista, né? Choque recomendado, afaste do paciente. Por que é choque recomendado? Porque na leitura dos seus eletrodos ele identificou ou uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular sem pulso, né? Que são ritmos chocáveis. Em caso de parada total, chama-se assistolia. Quando o coração, lá no monitor do eletro, fica aquela linha, né? Como se nenhum pulso, nada tivesse ali. Existem paradas que se assemelham a esse tipo de assistolia, que não é de fato uma assistolia. O médico sabe identificar. Mas em caso de assistolia, aí já não cabe mais choque. Ele não é um ritmo nem de choque de desfibrilação e nem um choque de cardioversão. Ali é só a entrada de medicação da epinefrina, né, que é a famosa adrenalina, para tentar trazer um pulso de volta ali cardíaco, tá? Então, o DEA, ele faz parte do novo guideline, ele faz parte do suporte básico de vida. Antes ele era suporte avançado. Então, os estabelecimentos precisam ter o DEA. O bombeiro civil precisa ter o DEA, porque a chance de socorro é muito maior, né? Porque se eu tenho que fazer as compressões, imagina a canseira que eu manter os sinais vitais de uma pessoa durante, vamos botar meia hora comprimindo, fazendo compressão torácica, que precisa ser com o ritmo certo, precisa ser eficiente, com a profundidade certa, né? O tórax tem que afundar e levantar corretamente no tempo certo, porque tem que ser eficiente para poder copiar o ritmo cardíaco. Até o SAMU chegar para poder preparar tudo, uma pessoa poderia ter sobrevivido.
porque esses ritmos chocáveis, ele com o tempo, se não for alterado, ele se modifica e pode chegar a uma sistolia, que ali vai ter que ser entrada de medicamento. Eu não sei se na ambulância do SAMU, por se tratar de algumas pessoas serem técnicas de enfermagem, se elas podem ministrar essa adrenalina, essa epinefrina, né? Porque eu acho que é só um procedimento mais médico, eu não sei. Isso aí eu tenho que verificar aí, quem é da área aí pode dar uma instrução. Então, esse DEA, ele tem que estar como suporte de base de vida, e já parece que foi aprovado no guideline agora de 2025, e ele é muito eficiente, muito importante, porque a maioria das paradas, né, ocorrem nesse sentido, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular sem pulso. E é ritmo chocável, e você tem um equipamento magnífico que não é difícil de utilizar, né? Ele não é um equipamento difícil, é um equipamento que faz toda a leitura. Ele manda você se afastar do paciente, choca, e depois ele manda você continuar as compressões enquanto ele vai fazer a leitura, para ver se já se modificou ali, se ele conseguiu resetar o coração e reiniciar o pulso, né? Então, no caso de assistolia, a parada total, ausência de pulso ali total, não é recomendado nem cardioversão nem desfibrilação, tá? Então, não tem como, é só a medicação, só a cardioversão química, né? Quando você usa de medicamentos, é uma espécie de cardioversão química. Então, nós somos bombeiros civis, já não é na parte de cardioversão, já não é a nossa área, mas é bom sempre estudar um pouquinho para só entender como é que funciona. Mas a parte do DEA já é a parte do bombeiro civil, ele tem que saber mesmo, ele tem que entender essa parte, porque a diferença, né, entre salvar uma vida vai estar nas mãos aí do bombeiro civil. Então, é muito importante se pensar que aqui no Rio de Janeiro, os bombeiros civis, em algumas empresas, eles são tratados como um funcionário faz tudo, e isso tem que modificar, tá? Porque o bombeiro civil tem que estar sempre estudando e tem que estar tranquilo para poder ser eficiente nessas horas de emergência. O problema é que coloca o cara para fazer tudo, e no momento da emergência o cara não tem nem cabeça para agir. Então vamos respeitar os profissionais bombeiros civis de todo o mundo, né? Vamos respeitá-los e vamos dar mais importância, né? Nesse caso dessa academia, não tinha ali um bombeiro civil, não tinha quem soubesse prestar assistência, possivelmente, não tinha nem quem soubesse fazer uma compressão torácica de forma eficiente, né? Então, matérias de escola, educação física seria natação, essencial. A gente sabe quantas pessoas morrem afogadas. A gente sabe que saber sobre corrente de retorno não vai salvar a sua vida se você nem sequer sabe boiar. Nós temos drone, nós temos tecnologia, temos drone boia, drone lancha, jet ski, uma carambada de coisa, mas não tem um suporte básico de vida de afogamento, né? Ou seja, o cara tá lá bebendo água e ninguém, não vai pode ir um drone lá e jogar uma boia. O drone só serve para fazer filmagem de evento, mas para jogar uma boia ou um colete salva-vida para um afogado parece que não serve. Parece que o governo não investe, porque a vida humana não está valendo. E primeiros socorros, manobra de desengasgo tem que ser matéria de escola, principalmente em relação à Lei Lucas, né? Que ela já é aprovada, uma criança que morreu por conta de uma asfixia, né, em um passeio escolar, e o corpo docente da escola não sabia prestar uma manobra de Heimlich, não conseguia fazer uma manobra de desengasgo, tá? Inclusive, a nova manobra requer 5 tapas dorsais, né, 5 golpes dorsais, e depois a Heimlich. Eu sou um pouco contra isso, mas a gente tem que seguir a recomendação, que parece ter vindo do protocolo australiano, tá? Parece um estudo feito sobre o protocolo australiano, porque eles não fazem a Heimlich. Só que a Heimlich, desde 1976, é a manobra mais eficiente do mundo. Ela já salvou inúmeras vidas. E eu tenho certeza que quando o Dr. Henry Heimlich criou essa manobra, muita gente dava golpes dorsais e não salvava. Então eu acho que a Heimlich tinha que vir antes do golpes dorsais. Porque, segundo o próprio Dr. Henry Heimlich, o golpe dorsal pode fazer o alimento descer para a traqueia e fazer com que fique mais difícil a retirar desse objeto obstrutor, né, das vias aéreas. O Dr. Heimlich também inventou uma cânula para pneumotórax, então é uma pessoa que
que já é falecido, né? Era uma pessoa que realmente tem que ter uma certa consideração nos estudos dele, porque ninguém desengasgava ninguém conseguia. E o cara criou essa manobra que até hoje é um sucesso, né? E eu vejo uma tentativa muito grande de tentar apagar o nome dele da história, estão querendo tirar até o nome da manobra de Heimlich. Eu vou continuar chamando de Heimlich, porque eu aprendi assim e quem inventou foi o cara. Ninguém tem o direito de tirar o nome do cara da manobra, tá? Com inúmeras desculpas, né, por conta de questões de família e tal. Então, nós temos essa questão aí, e eu também sou a favor da criação da lei Benício, né, devido a essa criança que morreu no hospital aí. Como seria essa lei? A gente já sabe que os técnicos de enfermagem são os que batem de frente para os médicos quando eles erram prontuários, quando eles erram receita de injeção, receita de modo de inalação, de ministração, né, do medicamento, e muitos deles batem de frente várias e várias vezes. Isso é chato para o profissional, que às vezes é prejudicado, que o médico estudou 6 a 8 anos e ainda fez residência. Quem é esse cara que nem fez faculdade para me repreender, né? Porque o técnico de enfermagem não tem faculdade, né? Ele pode fazer a faculdade de enfermagem, mas não precisa de faculdade, é um curso, né? É um curso até extensivo, mas eles têm muito conhecimento e eles são os que ministram as medicações, então sempre encontram coisas estranhas e ele vai lá no médico e questiona. Só que isso tinha que ser anotado em ata. Por que os médicos estão errando tanto? Por que o técnico de enfermagem está sabendo mais do que alguns médicos? Né? Aí a gente descobre por quê. Porque essa última aí que matou o menino Benício não era pediatra, estava carimbando carimbo de pediatria. Você acha que o hospital não sabia disso? Como é que a pessoa clínico geral vai carimbar o carimbo de pediatria? Eu avisei que lá no início, quando começaram só a mostrar a menina que fez da enfermagem que fez a administração, o foco estava todo nela. Aí eu falei, tem coisa esquisita aí. Tem coisa esquisita. Aí começou a aparecer. E agora na farmácia não tinha a pessoa responsável. Já dizia que o negócio ia por sistema e o sistema dava a forma de administração do medicamento de forma errada. Eu falei, mas como o sistema, se uma enfermeira guardou a receita médica lá que ela deu, né? Então tinha muita coisa estranha. Agora foi desenrolar. Aí se cavar tem muito mais coisa. Porque essa área de enfermagem, quem descobre médicos falsos com CRM de médicos que já morreram em redes particulares são os técnicos de enfermagem. Porque eles que fazem a administração do medicamento, eles entendem o que eles estão ministrando, tá? Eles entendem. Somente mesmo só vai fazer a administração do medicamento errado se a pessoa insistir e querer colocar a culpa no médico depois. Mas eles sabem muito bem, quando eles olham a medicação, se não se distrair no momento, se não tiver no celular e ver aquilo errado, né, e ministrar a medicação mesmo assim, vai responder por dolo eventual. Não é culposo, é dolo eventual. E se a pessoa é capacitada, fez faculdade, fez residência e está prescrevendo remédio errado, medicação errada, tem que ser anotado em livro-ata por toda a equipe médica e levado isso para os órgãos competentes, né, para poder avaliar a conduta da médica e não ficar o técnico de enfermagem batendo de frente com o médico e sendo prejudicado aí, que é o que acontece hoje em dia. Então, morreu uma criança, vai ser um Natal infeliz para aquela família e os outros natais que vierem, e ano novo, final de ano, vai ser infeliz para aquela família e a vida parece seguir. Criem uma lei para que isso não aconteça mais, que aí a morte dessa criança não vai ser em vão.